Ok? Boa noite, bem-vindos ao Papo Azul, que é nosso quadro semanal, onde toda quarta e todo sábado eu converso com uma mãe ou com um pai para que ele possa compartilhar como foi a descoberta do autismo no seu filho ou filha. Hoje eu vou conversar com a mãe Célia e ela é mãe já de um rapaz, de um adolescente, e vamos ouvir aí dela como foi todo esse processo da descoberta até hoje com o seu filho. Tá legal? Enquanto eu convido ela, já fica aí o pedido para que vocês possam encaminhar o aviãozinho para que outras pessoas que precisem possam assistir agora a live com a gente. Deixa eu enviar o convite para a mamãe Célia para que a gente possa iniciar esse bate-papo. Olá, Célia! Olá, Fernanda, tudo Boa bom? noite! Boa noite a todos. Seja bem-vinda ao Papo Azul. É um prazer ter você aqui, né? Você ter aceitado o meu convite. Obrigada, eu que agradeço o convite. Muito prazer. Então, vamos lá, vamos ouvir um pouco da sua história. Diga aí, Ceila, de onde você fala e quantos filhos você tem? Eu falo de João Pessoa e tenho dois rapazes. O Hum, mais velho que tem 13, quase 14, que é ah, Vitor e é certo, autista. E certo, Davi, que tem 6 anos e é típico. certo. Diz aí então, Ceila, o Vitor, que é o autista, vai fazer 14, não é isso? Isso. Então vamos fazer aí uma retrospectiva. Conte aí, compartilhe com a gente. Como foi esse processo de descoberta? Com que idade vocês perceberam que tinha algum sinal diferente, que tinha algum processo na evolução dele que não estava dentro do esperado? E que sinais foram esses que chamaram a atenção? Certo. Assim, falar de Vitor é voltar lá no tempo, né? Porque já faz um bom tempo, É longos verdade. anos, que já é um adolescente. A história é bem diferente, eu acho, dos pais de agora, né? Hum, Porque a busca pelo diagnóstico é diferente, a informação hoje é diferente do que a gente tinha naquela época. é Ele verdade. nasceu em 2007 e eu não fazia ideia do que era autismo, Uhum. nenhuma ideia. E ele sempre foi um bebê bem trabalhoso, sabe, Fernanda? Ele, Sei. ele chorava muito, ele tinha muito refluxo. Eu acreditava que esse choro dele era do refluxo. Hum, Ele tinha muita dificuldade para dormir, só dormia balançando. Eu andava a casa inteira com ele, balançando, e ele não dormia bem. Então, assim, até 1 ano de idade, a nossa luta foi com o refluxo. uhum. Eu não via nenhum sinal de nada de diferente. Certo. Ele sentou na idade normal, engatinhou, acho que até antes do tempo. Com 6 meses ele já estava engatinhando, com 10 meses ele já estava andando. Então, Hum, assim, a parte motora dele foi bem desenvolvida na idade certa. aham. Só que a partir de 1 ano que ele ficou bom do refluxo, minha expectativa é de que ele ficasse bom também da agitação, do Uhum. choro, da hiperatividade. Só que Você isso, fazia essa associação de achar que o isso, refluxo era o que talvez isso, incomodasse, deixasse isso, ele agitado. exato. Porque era o que as pediatras falavam, né? Uhum. Que ele é agitado, ele chora muito porque ele sente a acidez do refluxo, porque Sei. ele coloca tudo para fora, enfim. Então ele chora muito por conta disso. E a gente acreditava que era por conta disso Aham. mesmo. Só que o refluxo melhorou, ele começou a comer as papinhas, os sólidos, tudo, e a comida ficava, né? Não era como antes que o leite voltava, né? Quando eles só Aham. mamavam. Mas o choro continuou do mesmo jeito. A agitação continuou do mesmo jeito. E aí outras coisas foram acontecendo que a gente viu que estava fugindo do normal. Como, Uhum. por exemplo, ele não falava Ele já estava com nada. 1 ano e alguma coisa. 1 ano e pouco e não falava. Ele balbuciava. Sei. Era mamamã, papapá, ttt, balbuciava. Mas falar, nenhuma palavra ele falava, nenhuma. E até Uhum. o balbucio dele não tinha intenção de comunicar nada. Ele balbuciava sozinho, pro vento, rindo Só os sozinho, sons. só. Rindo sozinho, balbuciando sozinho. Não era quando a gente estava junto que ele queria me chamar. Não era assim, entendeu? Então,
quando ele chegou assim com 1 ano e 6 meses mais ou menos, que eu percebi que essa fala não vinha de forma nenhuma, e assim, eu por ser mãe de primeira viagem não tinha um parâmetro para comparar, mas eu sempre, assim, de autismo eu não sabia nada, mas de Vitor eu sabia tudo, entendeu? Porque Aham. eu era uma mãe que ficava com ele 24 horas no dia, eu não trabalhava, então do comportamento dele eu sabia tudo. E eu sabia que não estava normal ele não falar nada com 1 ano e 6 meses. Eu tinha um grupo que eu participava dentro do falecido Orkut, que naquela época eu acho que não existia nem Face, Aham. porque faz muito tempo. Era o Orkut, que a gente tinha as comunidades, e eu tinha um grupo de mães que a gente compartilhava tudo desde a gravidez. Todas as crianças tinham a mesma idade. E elas E todas compartilhavam, compartilhavam das mesmas experiências, menos eu. menos você. Eu não tinha experiência para compartilhar, Aham. sabe? Só a parte motora, nasceu dentinho, não sei o quê. Eu compartilhava, mas quando chegou, depois de 1 ano, que a criança está falando mamãe, ela, né, compartilha os interesses, brinca com as outras crianças. O meu não. Eu comecei a perceber que, nossa, ele está muito atrasado. Eu não fazia ideia do que era, mas eu Aí foi nesse sabia, momento que você acendeu a luz de alerta. exato. E foi no Orkut que eu ficava muito, pesquisava muito, lia muito sobre desenvolvimento infantil, né, para poder ajudá-lo em tudo, né, com relação a tudo. E aí, no Orkut, eu achei um link que falava lá sobre a ausência de fala e cliquei nesse link. O link me levou para uma página que falava sobre autismo. Antes de você falar desse link, Hum. Célia, me diga aí, você tinha percebido isso, até porque, como você falou, você estava em casa o tempo todo e pôde observar muito bem o comportamento dele. Mas você já tinha compartilhado com o esposo, com familiar ou com amigo essa sua preocupação, ou você ainda tinha guardado só para você? A questão da fala, sim, né? Hum, Porque todo mundo acabava que percebia que ele não falava nada. E ele não fala, nem mamãe, nem papai. Não. Mas as outras coisas os outros comportamentos que ele tinha, que eu também percebia, eu não achava que tinha, eu achava que era peculiaridade dele, do uhum. temperamento dele, da hiperatividade dele, entendeu? Então você Muito, passou a pesquisar mais como uma preocupação de mãe mesmo, não e a achando. questão da fala. Eu Ah, sabia que ele tinha algum atraso muito grande por não falar. A questão da fala entendi. foi o que pegou. As outras coisas, assim, eu nunca, jamais passou pela minha cabeça, Fernanda, juntar todo o comportamento que ele tinha de autista já, mas eu não tinha ideia, pegar aquilo tudo, juntar e transformar aquilo num transtorno. Uhum. Jamais. Eu não fazia ideia. Até porque eu não sou da área da saúde, eu não sabia o que era autismo. Eu tinha conhecido um menino autista quando eu era criança, então eu com 20 e poucos anos, nos meus 20 e poucos anos que eu tinha quando o Vitor nasceu, eu nunca vi outra criança autista que não fosse ele, que tinha a minha idade. Então eu não sabia como era, não tinha ideia mesmo. Uhum. Enfim, quando eu pesquisei e achei esse link sobre a ausência de fala, causas de ausência de fala, o que causa a ausência ou atraso na fala, é uma coisa assim. Caí no link de autismo e tinha lá sinais de autismo, sintomas de autismo, alguma coisa assim. A cada sintoma que eu ia lendo, a cada sinal que eu ia lendo, era um buraco que se abria embaixo dos meus pés. Era uma coisa assim, eu lia, eu olhava para ele ali do meu lado brincando, assistindo desenho, eu olhava para o site, eu olhava para ele e eu não acreditava no que eu estava vendo, porque estava descrevendo ele todo. Ele não tinha assim um sinal, ele tinha todos os sinais. Como, por exemplo, não atender quando chamado. Eu morria de chamar, se eu chamasse só o Vitor, 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 ele não atendia. E ele não era surdo, porque quando eu chamava, Vitor, venha comer tal coisa que ele gostava, na mesma hora ele olhava e vinha. Ele vinha quando era do interesse. Mas se eu chamasse Aham. só Vitor, eu não estava chamando ninguém, porque ele não atendia. Então, assim, a hiperatividade muito grande, o não atender quando chamado, o apego a objetos, que ele tinha 2 ursinhos de pelúcia que ele andava agarrado por todo canto com esses 2 ursos. Eu achava bonitinho, né? Sabia que era.
Jamais pensei que era alguma coisa grave. Ele, assim, não brincava de forma funcional. Ele, no aniversário de um ano, ele ganhou 2 motocas. Uma ficou na minha casa, a outra na casa da minha mãe. Com as 2 motocas, ele brincava da mesma forma. Ele virava a motoca e girava a rodinha. E eu achava aquilo bonitinho, porque jamais Uhum. imaginei que aquilo também fosse algum sinal de autismo. Então, assim, ele tinha muitos, tudo aquilo que estava descrito no site era ele, tudo. Ele balançava a cabeça, eu achava que ele estava dizendo não, mas já era já Uma estereotipia. e eu achava bonitinho, né? Que ele estava Aham. respondendo não, e ele só ficava assim com a cabecinha balançando, entendeu? A irritação demais, a questão de dormir, não dormir bem, né? De ter dificuldade para dormir. Enfim, ele tinha tudo. Tudo. E a ausência de fala, que era o principal, né? Que é o que os Uhum. pais mais percebem, que foi o que eu percebi. É, é verdade. Então, a partir daí, o meu chão se abriu e eu comecei a compartilhar, obviamente, com as pessoas mais próximas, com o Rodrigo, meu esposo, e, e veio a fase da negação. Não, não é isso tudo. Não, ele é muito bebê. Não, ele é muito novinho para ter isso. Ah, mas isso aí que você está me mostrando é de uma criança grande. Ele não faz desse jeito. Ah, mas Uhum. entendeu? Ah, mas ele ri pra gente. Ele brinca com a gente. Ele brincava com a gente. Agora, quando botava outras crianças juntos, ele só brincava junto. Ele não brincava com as crianças. Uhum. Entendeu? Quando a gente levava ele para um aniversário, uma festinha, eu via as crianças sentadas no colo dos pais, eu ficava com inveja daquilo, porque ele não sentava, eu não sentava para tomar um refrigerante. Eu não comia um salgadinho, porque eu era a festa inteira correndo atrás dele. Ele não se acomodava para nada, sabe? Ele só queria chão. Chão, correr, chão e correr. Correr. E isso não era normal. Só que também eu não sabia, né? Só vim saber que não era normal depois que eu li no site. Ali foi o Uhum. diagnóstico dele, aquele site. Então veio a fase da negação, a gente achou que não era para tanto, que era, mas era pouco, entendeu? A gente achou que era, né? Pode ser, mas não tanto quanto a gente está lendo ali. Vamos dizer assim, com uma leveza, assim, né? Querendo botar a Uhum. leveza onde não tinha, porque ele já era um autista clássico, como a gente falava antigamente, né? Então eu levei para pediatra, eu não sabia o que fazer, né? Levei para pediatra, coloquei essa minha desconfiança, não do autismo, mas de que tinha alguma coisa de errado. E aí ela me encaminhou para uma neuro. Ela foi resistente até, ela disse que cada criança tem seu tempo, que ele vai falar, aquela coisa de sempre. Mas eu insisti, sabe? Que não, mas eu acho que tem mais alguma coisa além da fala. Não é só a fala, sabe? Então ela me encaminhou para a neuro fez as perguntas já direcionadas, que quando ela começou a perguntar, eu disse, ela já se ligou com ele. Já se ligou. Porque eu entrei caladinha, né? Porque eu precisava saber o que ela pensava, se ela pensava a mesma coisa que eu. E aí ele fez os exames e tudo. Nessa época ele não tinha nem 2 anos ainda. Estava pertinho de fazer 2 anos. Porque o tempo da negação foi quase 6 meses. Eu, Uhum. assim, não consegui, eu fiquei sem reação, assim, na hora de ir procurar logo uma ajuda, sabe? Eu fiquei Eu mais sei. tentando. Eu sabia que a partir do momento que ele tivesse um diagnóstico, Fernanda, a vida da gente ia mudar. E eu não queria que mudasse. Eu não queria que Como, aquele como se, diagnóstico acontecesse. Que como aquilo se fosse. isso fosse mudar a condição dele, né? Exatamente. Eu queria que aquilo fosse mentira, que eu não tivesse lido aquele site, que era para ficar tudo do jeito que estava antes. Na E a verdade, foi negação isso. aí, ela ocorreu conjunta, você e do Rodrigo. E a família quase toda, né? Porque Todo mundo negou no mesmo tempo. todo mundo que eu falava, ah, não, sei, não é nada a ver, não é desse jeito, tal. Mas eu mostrava um vídeo de uma criança, falava, ah, essa criança é grande, ele tem 1 ano e pouquinho, ele não vai fazer, não faz desse jeito, não. Era assim. Sempre todo mundo negando. Ninguém chegou para mim e disse assim, não, realmente, Faz sabe? sentido. Só o meu coração que falava isso. Toda noite eu ia dormir chorando, sabendo que ele era autista, mas eu não tinha coragem de assumir, a verdade é essa. Assumir, porque a partir do momento que você tem um diagnóstico, você tem que assumir para a luta e para as É. terapias. Hein? A falta de coragem foi essa. E aí foi isso que aconteceu.
A médica, depois dos exames, na consulta, ela falou, olha, seu filho tem muitas características de uma criança autista. E eu falei, ok. Ela vendo minha reação, ela disse, mãe, você já sabia, né? Eu disse, já. Eu só precisava da confirmação. Mãe Ou quase seja, morre. só uma pergunta, porque às vezes quem está assistindo não conhece bem esses termos, né? Quando você fala os exames, seriam os testes que são feitos em consultório, né? Isso, e fez também Porque às vezes eletrocefalograma. seriam aqueles exames para descartar outros Isso, problemas, né? Porque às vezes isso. tem pessoas que ainda podem achar que existe um exame Não, que diga ao existiu o contrário. autismo, né? Os Os exames exames eles vão não dizem nada, né? descartando, Não dizem, quando não dizem nada, é aí autismo. é autismo porque aí o exame é clínico, né? É o que ela É viu ali no verdade. consultório. Ela foi descartando outras possibilidades até ir Exato, afunilando, afunilando e chegar no exato, comportamental no autismo. exato. E E aí? aí eu disse assim, ai doutora, o que é que eu faço? Ela olhou pra mim e disse, eu não sei. Naquela época, ninguém sabia o que fazer. Na verdade era essa, nem a própria médica. Eu disse, e aí eu vou fazer tratamento aonde? Ela disse, eu não sei. Eu É quase que eu morro. desesperador, né? Se eu vou fazer o quê? Mas Deus coloca anjos, né, na vida da gente. E aí eu fui conhecendo pessoas. Primeiro eu conheci Carla Jones, que é mãe de Bertra Filho. Foi a primeira mãe que eu conheci, que ela foi quem me apresentou o mundo, a realidade que eu ia enfrentar. Ela disse, olha, é isso aqui. Fui na casa E dela, você ela, conheceu ela por intermédio de quem? da médica. A A médica. pediatra, de Vitor tinha estudado com ela, porque a Carla também é médica, elas duas tinham Uhum. estudado juntas. Ela disse, olha, eu conheço uma mãe que tem um filho autista, pode ser que ela possa, assim, pode ser que ela lhe ajude, né? Dizer a você qual é o Era o tratamento que ela faz com o filho dela. encaminhamento, era o encaminhamento que naquele tempo a médica tinha. Exatamente, uma pessoa conhecida. E Aham. foi o que, assim, foi o que me ajudou, na verdade, porque ela segurou assim na minha mão e disse, vamos juntas, sabe? Porque eu não tinha o que fazer, eu não sabia o que fazer. Ela me mostrou as terapias, me mostrou tudo que o filho dela fazia, me apresentou a outras mães. E foi o que deu muita força pra gente. Foi conhecer outras famílias que também passavam por isso, que eu não conhecia ninguém. Pra Uhum. mim, eu tava sozinha no mundo ali com um filho autista. Não tinha outros. Depois que você conhece, você se sente mais leve, porque você consegue compartilhar com as pessoas a mesma coisa que você está sentindo, a mesma coisa que você está vivendo, embora em graus diferentes, mas assim, é muito mais fácil o caminhar junto, sabe? E foi isso que fez também a gente fundar a ASAS, né? Que é a associação que a gente fundou, porque a gente também não tinha tratamento. Eu fiquei montei um quarto para ele na minha casa, Hum. e eu que ficava ensinando ele. Comecei a ler um monte de coisa sobre autismo na internet, autodidata. Comecei a assistir um monte de vídeo no YouTube sobre reforçador, e eu dava pipos, dava chocolate. Vitor, olha para mim, eu dava pipos, era assim. A terapia dele era eu que fazia, Fernanda. Daí você tira o nível que era naquela época. Mas aí ele foi para a Fono também, né? Não foi só eu também. Ele foi para a Fono e a Asas começou a funcionar em termos de tratamento, e foi o que ajudou muito. Graças a Asas, assim, ele começou a ler, a escrever, ele conseguiu, apesar do autismo dele ser severo. E às vezes as pessoas até se impressionam quando eu digo que ele lê e ele escreve. Porque, assim, pelo comportamento que ele tem hoje, que ele tinha naquela época, que hoje eu estou no céu comparado ao que ele era antes, pelo comportamento que ele tinha antes, as pessoas ficam, mas ele lê e escreve? Eu digo, lê e escreve, é alfabetizadíssimo e inteligentíssimo, para o que ele quer, para o que ele tem interesse. Faz Aham. desenhos lindos, ele desenha muito bem, mas o comportamento dele era muito ruim mesmo. Tipo, batia a cabeça na parede, ele Hum. se mordia, ele mordia a gente, ele batia na gente, ele quebrava as coisas dentro de casa. Ele tinha crises, assim, horríveis de quebrar TV, quebrar celular, quebrar ventilador. Enfim, eu não podia levar ele para casa de ninguém, porque o que ele visse de objeto de decoração, ele quebrava e ficava rindo. Ele não quebrava com agressividade, não, ele quebrava para Uhum. brincar. Aquelas bolinhas que o pessoal coloca assim dentro de umas bandejas, assim, na casa do povo já tinha aquelas bolas, eu tinha ódio daquelas bolas, porque ele não podia ver aquilo, que ele pá, quebrava as bolas.
E eu ficava, meu Deus do céu. Todo mundo que me chamava para ir visitar, eu fazia, guarde seus enfeites, pelo amor de Deus, porque Vitor vai quebrar tudo. E era o que ele fazia. Eu entrava na casa das pessoas e segurava, assim, a mão dele, porque senão a mãozinha dele já ia quebrando tudo. Uhum. E foi uma época muito difícil pra gente, quando ele era pequeno. Muito mesmo. E naquela época, então, as terapias que tinha disponíveis eram as mais tradicionais, de fono, de psicólogo. Ele só fazia fono, a gente pagava particular. Uhum. Naquela época, o plano de saúde não servia para nada, sendo bem sincera mesmo, porque não existia nenhum profissional dentro do plano de saúde que fizesse nenhum tratamento direcionado para autismo. E eu não ia colocar meu filho para uma pessoa fazer qualquer coisa com ele. Eu queria que soubesse pelo menos o que está fazendo. Uhum. Para fingir que está fazendo, eu nunca coloquei. Entendeu? Então, fui para a Fono bem recomendada, que ele ficou, acho que uns 8 anos com ela, e foi com ela que ele começou a falar e tudo. Eu não sei se ela Ele está veio, assistindo a live. ele conseguiu falar, porque antes ele só balbuciava sons sem muito sentido, né? Com que idade ele conseguiu, de fato, a começar a falar, né? Ele começou a Fono com 2 anos, e ele só veio Aham. falar com 5. Nossa. Então, ele ficou dos 2 aos 5, só chorando. Só chorando. Chorando, que eu digo, nas consultas, nas sessões de fono, ele só chorava. Passava 45 minutos chorando. E Rodrigo fazia assim, meu Deus, a gente paga tão caro e a gente não vai falar. E a gente só faz chorar. Tenha paciência, que é lento o processo. Eu não queria tirar ele da fundo de jeito nenhum, porque eu tinha muita esperança que ele fosse falar. E ele usou PECs por um tempo também. Naquela época não era tão difundido o PECs, aqui em João Pessoa principalmente. O pessoal não sabia como era que fazia, né, para a criança falar pelo PECs. O primeiro curso de PECs, para você ter noção, que teve aqui em João Pessoa, foi a Asas quem trouxe. As fonos daqui não tinham. Se tinham, era de fora. Daqui mesmo não tinha. E a gente praticamente deu o curso. Deu o curso no sentido de graça para os profissionais, porque a procura foi tão pouca, porque o curso era caro, ainda hoje é É, caro o curso de ainda PECs. hoje é. E a gente não teve ajuda de ninguém, a gente teve que bancar tudo só. E os profissionais, assim, não procuraram. E a gente ficou, meu Deus do céu, vamos baixar o preço, vamos baixar, vamos baixar. A gente saiu procurando patrocínio de hotel para colocar, né, a Soraya. Vamos tentar baixar o preço, o custo da gente o máximo possível para poder os profissionais fazerem o curso de PECs. Muito difícil naquela época. Curso de Uhum. aba, que hoje tem tantos aí. O meu primeiro curso de aba eu tive que fazer em Recife, que aqui não tinha. Eu viajei com Sara, Rosana, Gigi, Ilka, a gente viajou para São Paulo, para Maceió, para Recife, para Natal, tudo que tinha de curso a gente ia fazer. A gente não ficava esperando assim os profissionais aprenderem nada. A gente foi e botou a mão na massa para aprender, porque se a gente fosse esperar por eles, É além do que verdade. era caro para você pagar uma terapia, né? Naquela época não tinha essa Se história de ainda plano hoje de ainda saúde. é, né? Não tinha essa Ou história de seja, plano de saúde, pagar nada através de liminar, né, de forma administrativa. Não tinha essa. Era a gente que estava do bolso, centavo por centavo. Então, as famílias que não podiam, minha filha, penaram, viu? Penaram pois é. mesmo. Me diz uma coisa, Célia, com essa questão comportamental que você já falou aí que era bem intensa nele, né? E era bem complicada. Ele conseguiu frequentar a escola normalmente? Frequentou, com 2 anos e 7 meses, mais ou menos, a gente colocou. Foi quando eu tive coragem. Minha intenção era ter colocado bem antes, mas eu não tive coragem, pelo comportamento mesmo. Então a gente colocou, mesmo depois assim, foi bem difícil colocar na escola porque a gente recebeu um bocado de não. O pessoal nem conhecia ele, mas era assim, a escola não é preparada. Ah, mas aqui ele vai atrapalhar os outros colegas. Era assim, na cara mesmo, não era como hoje que o Se povo fica ainda, mas se ainda hoje é difícil, né? Imagine naquele tempo. horrível. É a gente saía assim, de cada escola que a gente saía assim, arrasada. Era assim, ah, mãe, aí você mora tão longe, tipo assim, eu ia para uma escola recomendada por alguém, aí eu lá ia. Ah, mãe, mas você mora tão longe, não é melhor a senhora colocar ele numa escola mais perto? Você sentia que não queria o seu filho, entendeu?
Aí, mãe, mas ele tão assim agitado, eu nem levava ele, viu? Eu nem levava ele. Eu só falava que era autista e pronto. Aí eu desisti de falar, cheguei numa escola e não falei nada. A Fez a pessoa matrícula e pronto. nem fiz a matrícula, era uma pré-matrícula, que é tipo assim, para garantir a vaga, né? Aí ela me Uhum. entregou uma ficha, eu preenchi essa ficha, tal, no final tinha assim, observação. Aí eu disse, agora eu vou falar, né? Aí eu disse, olha, eu vou colocar aqui, ele tinha 2 anos na época, não tinha, 2 anos e meio. Se eu vou colocar aqui que ele teve, assim, um pré-diagnóstico de autismo. Naquela época, ninguém dava diagnóstico com criança de 2 anos. Ninguém Uhum. dava um laudo, ninguém dava um papel escrito, nada. Era só da boca para fora. Você saía da consulta sem nada na mão. Só se a criança estivesse precisando de um remédio que saía com a receita, mas nada mais. E como ele disse, sem nenhum encaminhamento para nada, era zero. Então, eu cheguei lá e falei isso, né? Ele tem um pré-diagnóstico de autismo. Minha filha, a vaga do menino sumiu na mesma hora, Fernanda. Ela pegou o papel assim da minha mão e disse: mãe, nesse caso não temos vaga. Foi desse jeito. Isso foi a primeira escola que ele estudou. Por que ele estudou nessa escola? Eu amei a escola. Eu vi que tinha várias crianças assim com autismo na escola, deficiente físico, tinha Down, a escola era realmente inclusiva. E acho que a orientação para funcionário foi tipo, não receba mais ninguém, porque a gente já está super lotado de crianças especiais, entendeu? Eu acredito que foi isso, não foi assim, má Uhum. vontade dela. Foi Entendi. tipo, a escola já estava famosa por receber, a escola nem existe mais hoje, infelizmente ela fechou. E aí, Rodrigo, cheguei em casa arrasada. Rodrigo, se você quer que ele estude lá? Aí eu disse, eu quero. Ele disse, pois então, ele vai estudar lá. Aí ele ligou para a escola, marcou uma reunião, Rodrigo, brabo que só. Aí ele estudou lá, estudou uns 3 anos lá, até a escola fechar. E ele não tinha acompanhante naquela época, E ele era conseguia auxiliar. acompanhar? Ele conseguiu se Não. adaptar? Não. Se adaptou, mas assim, acompanhar, não. Como era infantil ainda, né? Era Era mais tudo para a questão muito social. Era tudo muito fácil de como ele não tinha atraso motor, então assim, colar, pintar, tudo ele conseguia fácil. Ele escrevia o nomezinho dele, entendeu? Ele entendia as vogais, ele boa parte do currículo do infantil ele acompanhou. Era a parte comportamental que era mais difícil, porque assim, ele não se sentava, ele corria muito, e aí a auxiliar era atrás dele o dia inteiro, né? O tempo inteiro da aula, a auxiliar atrás dele, botando ele sentado, e ele corria, ela botava ele sentado, e ele fugia. Eu chegava na escola, cadê Vitor? Ninguém sabia onde estava Vitor. Era assim, desse jeito. Aí depois disso que a escola fechou, a gente colocou na mesma escola, só que no mesmo, como é que eu digo? Local. No mesmo local, só que a outra escola que comprou, né? Aí não deu certo, porque teve uma funcionária que bateu nele, a gente foi bater na delegacia. Você vê o nível das escolas, como era antigamente. Essa escola até hoje existe, é uma escola famosa. Eu nunca gosto assim de falar o nome da escola, porque meu objetivo jamais foi queimar a escola. Eu sei que foi um erro de uma funcionária, né, que isso aconteceu, mas eu fiquei muito chateada com a escola porque quando eu fui chamada na escola, a escola disse, mãe, aconteceu isso. Quando o Rodrigo disse, então vamos para a delegacia, eu vou chamar a polícia agora. Aí a escola disse, não, isso não aconteceu. Entendeu? Eles sentiram que o negócio, quando mudou, eles se sentiram ameaçados. E aí ficou a palavra da gente contra a dele. Né? Só que nessa época eles já tinham acompanhante que eu pagava Uhum. e ela viu, a professora viu. E a professora me confirmou que a funcionária bateu nele. Ele passou, deu um tapa na funcionária, ele tinha na época uns 5 anos, e a funcionária foi e bateu, rebateu a tapa que ele deu. Isso não é postura, né, de uma pessoa que trabalha em escola, jamais. Com certeza. E aí a gente tirou da escola, aí já não deu certo, era a segunda escola. Colocou em outra escola, que foi também terrível para ele, porque ele chorava muito, porque acostumado com a outra estrutura, né, por muitos anos, então assim, quebrou a rotina no meio do ano, pá, foi para outra escola. Aí ele chorava demais, os pais fizeram uma reunião para ele sair da escola. Sério? Sério. A diretora ligava para mim e fazia, mãe, a senhora tem que fazer alguma coisa, porque os pais estão ameaçando tirar os filhos da escola. Aí eu, com perdão da palavra, dizia que se dane, mande tirar. O meu não sai.
E eu fiquei até o fim do ano, sustentando ali com ódio da escola, mas ele ficou até o final do ano, eu não tirei. Eu deixei ele assim, a professora era maravilhosa e ele tinha acompanhante, então eu confiava muito no tratamento que ele estava recebendo. Agora eu sabia Uhum. que ele era rejeitado pelos pais. Pelos coleguinhas não, porque as crianças naquela época com 5 anos eram todas inocentes, mas os pais, eu sentia assim muita rejeição mesmo deles. Foi bem difícil essa época. Entendi. Ou seja, então ele ficou aí esses anos, até os 5, 6, quando começou a falar com essas terapias, né? Aí quando que vocês começaram, até como você falou da questão do IABA, né? Quando vocês começaram a conhecer outras terapias e em que momento assim o tratamento dele passou a ficar mais completo, né? Mais aquele círculozinho fechado de várias intervenções. Quando ele fez uns 8 anos, mais ou menos, foi que a gente trouxe a Hum, primeira equipe de aba, então já foi bem tardio o tratamento que começou. A gente trouxe do bolso da gente, sem plano de saúde, sem nada, sem eliminar, sem nada. A gente trouxe e ele começou a fazer. Só que era só o ABA, né? Não tinha as uhum. outras terapias. As outras terapias só vieram mesmo quando a gente conseguiu eliminar na justiça. Aí E você ele percebeu alguma diferença? dá água pro vinho. Mesmo Dá, sendo só o ABA naquele tempo. dá água pro vinho. Outra coisa. Você ter orientação do que fazer com E o relação. principal do que fazer em relação ao que ele precisa, né? Exatamente. Então, assim, até a questão da comunicação dele melhorou 100%, porque aí a gente não reagia mais aos gritos, a Uhum. gente conseguiu colocar Em os, extinção. os pontos nos is, né? Então, o que Uhum. é que a gente vai reforçar e o que é que a gente vai ignorar ou substituir. Então, a gente foi fazendo isso. Então, ficou fácil para a gente conseguir, porque eu estudava muito, eu tinha muita noção. Abra aqui essa janela, por favor. A varanda, tô morrendo, calor. Então, desculpa. O outro fechou aqui a varanda, eu tô aqui morrendo. Então, ele teve essas terapias, ele mudou demais, demais, demais. Hoje, se eu disser a você que ele dá um grito, eu tô mentindo. Ele não dá. É zero. E ele gritava muito. Ele gritava até de madrugada. O pessoal do prédio vizinho onde eu morava gritava na janela: manda esse menino calar a boca! Era assim. Eu tenho noção de como os gritos dele incomodavam as pessoas. Imagina a gente dentro de casa. Então, ele era bem, bem complicado. Quando o ABA chegou na vida dele, mudou demais. Demais mesmo. Inclusive na escola. Na Uhum. escola também, ele continuou estudando. E ele estudou, fez até o 7º ano do Fundamental 2, que foi quando começou a desandar o processo de inclusão, porque menino mais velho, para você manter na escola, é outra coisa, é outra estrutura, é outra realidade. Por mais que a gente queira, a socialização é muito difícil, porque os outros colegas não incluem. Eles têm assuntos próprios, e principalmente para um autista mais severo, que é o caso de Vitor, que embora ele fale, mas ele não conversa nada, não tem diálogo, ele não compartilha nenhum tipo de interesse de um menino de 13 anos. Então, assim, o que é que esses meninos querem com ele? Nada, né? Por mais que você tenha uma terapeuta, um AT ali junto, tentando intermediar, mas assim, 5 minutinhos, sabe? Os meninos Uhum. têm vamos dizer assim, de tolerância para ficar com ele, sabe? E os Durante próprios um. interesses dos adolescentes da cidade, né, já vai entrando aí a questão da paquera. Então, assim, Eles ficam com celular direto, rede social, entendeu? Aquelas dancinhas, aqueles negócios, coisa que, tipo, um menino, né? Um autista severo. Não, o autista leve até que vá, mas um severo não vai. aí Ele não você disse então, queria. ah, você disse então que ele fez até o 7º. Aí ele Ai, saiu. ai. Oi, Vitor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É curioso, não pode ver o celular. Ah, então Sim, quando você pergunta. falou que ele fez até o 7º, aí ele saiu ou ele continua na escola até hoje? Não, a gente teve que tirar. Pela questão da pandemia, a escola não ofereceu nenhuma estrutura para a gente continuar, porque ele não tinha condição de acompanhar uma aula online, até Uhum. porque ele não acompanhava o 7º ano, era 7º ou era 8º, nem lembro, 8º, acho. Ano passado foi 8º.
ele não acompanhava, então como é que ele ia estar na frente do computador assistindo a aula de 8º ano se ele faz atividade que de 5º ano, 4º ano? É muito longe, entendeu? Então a escola não me deu um acesso à aula online, não me deu nada. Foi assim, chegou a pandemia e Vitor virou nada para a escola. Nem uma folha de papel A4 com atividade eles não mandaram. Então a gente foi na escola pedir pelo menos um desconto, né? Já que Vitor não estava assistindo a aula. Vitor não estava usufruindo de nada da escola. E a escola negou. Disse que não ia dar desconto nenhum. Nenhum, nem de um centavo. E a gente já tinha brigado muito com a escola antes, porque a gente teve vários outros problemas, que eles não queriam mais Vitor na escola, a verdade era essa, né? Quando cresceu, não teve interesse mais, não era aquela criancinha autista na escola, já era uma Aquele adolescente. bonitinho, pequenininho, né? As pessoas esquecem que o autista cresce. Ele atrapalha a aula, né? Porque às vezes ele fala, ele tira a concentração do professor, ele tira a concentração dos alunos e o vestibular, entendeu? Eles querem saber isso, de vestibular. Nem vestibular que chama hoje, né, Enem. Eles querem saber da nota. Então, um autista dentro da sala atrapalha. O professor tem que dar uma certa atenção, ele, né, tira a concentração, enfim. A escola demanda um pouco de atenção, um pouco não, muita atenção, para um menino que não vai ter resultado para a escola. Nenhum. Então, quando eles crescem, é bem complicado, sabe, Fernanda? Eu sofri muito quando precisei tirar ele da escola, eu não queria tirar de jeito nenhum. Mas, assim, é desgastante pra gente. É uma luta, assim, que vem de 2 anos de idade até 13 anos, quase 14, você dando murro em ponta de faca, sabe? Você insistindo para que a criança estude, e sem ninguém querer que ele estude. Só você e, vamos dizer, a família, no caso, eu e o Rodrigo, só é a gente que queria que ele estudasse, mas a escola não tinha interesse nenhum de manter ele na escola, de manter aquilo ali. Então, assim, é difícil, para não dizer que é quase impossível para um autista severo se manter hoje na escola, porque a escola não se prepara, nem quer se preparar, e eles fazem questão de dizer isso na sua cara, que tipo, ele vai atrapalhar. Você acha, a diretora chegou para mim e disse assim, você acha, mãe, que ele tem condição de estudar na escola regular desse jeito? Porque, assim, ele não se senta, mas ele sentava. Na terapia ele passava 2 horas sentado. Por que na escola ele não sentava? Entendeu? Porque eles não tinham, né, nessa época que ela falou isso, ele não tinha ainda terapeuta, né, a gente não tinha ainda liminar. Ele ficava com uma auxiliar da escola, a auxiliar não sabia de nada. Não sabia o que fazer. Célia, tem a Juliara está perguntando. E por que não fazer uma série inferior para não parar de estudar? Isso é uma dúvida que às vezes as pessoas têm, né? Inclusive eu também, durante um dado momento, eu cogitei fazer a retenção de Levi para que ele voltasse e continuasse vendo conteúdos que ele não tinha aprendido, né? Que seria voltar devido ao conteúdo. Você fica preso à questão do conteúdo, né? Como ele está aprendendo isso, vamos manter ele numa série em que esse conteúdo seja repassado. Só que assim, entre os profissionais, e depois eu consegui compreender essa ideia, é mais importante para a questão da criança autista a manutenção, na grande maioria dos casos, da série correspondente à idade, do que propriamente dito na questão da série que vai condizer com o conteúdo, porque o que mais se busca na questão da escola é, na verdade, a evolução e os ganhos de habilidades sociais, né? Até porque, assim, nas outras terapias vai haver, sim, todo aquele apoio de profissionais para que ele vá aprendendo lentamente os conteúdos. Não é à toa que a criança especial, assim, ela tem essa liberdade de uma grade curricular adaptada. Ela pode chegar ao fim do ano sem ter aprendido determinados conteúdos e nem por isso ela vai ser reprovada, digamos assim. Exatamente. Porque a condição dela de uma criança especial lhe permite a grade curricular adaptada. Então a gente tem que respeitar a diferença, mantendo ela de fato na classe onde estariam as outras crianças da mesma idade, porque a questão social ali é mais importante. No momento que a gente opina por reter, é como se nós mesmos não estivéssemos respeitando a diferença daquela criança e não respeitando que ela tem um tempo de aprendizado diferente. Então a pergunta dela é interessante porque assim, é uma dúvida de muitos pais, né? Mas por que não retém? Por que não volta? Porque a gente vai estar deixando de respeitar
uma condição que a gente briga diariamente para ser respeitada. Isso. Então, na questão escolar, os ganhos sociais, de habilidades sociais, eles chegam a sobressair um pouco do que a questão do ganho pedagógico em si, né? Isso. O Levi, o meu Foi isso que filho, aconteceu também com ele. Nunca passou pela minha cabeça de atrasar, deixar ele. Então, se fosse assim, ele estaria agora. Se ele acompanha, vamos dizer, o quarto ano, que idade a gente faz quarto ano? 10 anos? Não. e ele já tem Não, quarto sei lá. ano, Levi está no terceiro ano, Levi tem 8. Então, Com o uns quarto 8, ano seria 9 com anos. 9. E Então ele ele com estaria 13, agora com 14 anos, quase ele 14 anos, ele é maior do que o pai, ele é enorme. é enorme mesmo. Ele ia estar Aí tá diante de um crianças da monte de idade do criança. meu, 8, E 9 ele lá. anos, e quais habilidades sociais ele estaria aprendendo, né? Qual seria o modelo dele para tentar acompanhar esse modelo, né? De comportamento, de E tudo. ele nem aprendia, Fernanda, com a aula em si. Ele não E, aprendia. O e que a ele gente, assim, aprendeu pedagógico, vou ser sincera para é na você, ele terapia. não aprendeu na escola. É verdade. Pedagógico, não aprendeu na escola. É A no não ser reforço terapêutico, quando nos a AT programas. entrou na escola, a AT escolar entrou, Uhum. aí sim, ele começou a aprender pedagógico na escola, no nível dele, com outro material, material exclusivo dele, um material que ele acompanhava, tinha os desafios, lógico que ninguém vai colocar só a E e o U para um menino que já consegue fazer a mais do que isso, ele tinha os Uhum. desafios dele, tinha os objetivos dele para alcançar, mas coisas que ele conseguia fazer, que ele tinha capacidade naquele momento de fazer. Então, ele assistia aula com um menino pequeno, mesmo que ele assistisse aula de terceiro, quarto ano, era em vão, porque ele não está acompanhando aquilo ali que está sendo dado, ele não É tem verdade. a tolerância, a concentração de ficar ali prestando atenção na aula. O meu não, entendeu? Eu estou falando do meu. Não estou Uhum. falando, não estou generalizando que os autistas não conseguem, ao contrário, a gente sabe que tem autistas que são muito parecidos em termos de se concentram e conseguem acompanhar a parte pedagógica muito bem. O meu não consegue. Mas, em geral, a maioria dos autistas estão naquelas classes condizente com a idade, mas o conteúdo, Isso, de fato, um pouco isso, atrasado, né? isso. Tem as exceções, obviamente, mas, assim, em geral, é isso que acontece. Por isso que a retenção entre os profissionais, ela não é bem vista, digamos assim, E né? foi por isso que a aula remota para ele Não deu certo. não servia. É verdade. Até porque ele não Então, estava aprendendo aquele conteúdo. Então, assim, terminava sendo até um custo que não ia ter retorno, né? Era melhor exato. investir com profissionais em casa, terapia domiciliar, adiantando o conteúdo que de fato ele não está Isso, conseguindo aprender, né? isso. E foi o que a gente fez. Depois que a gente tirou da escola, ele teve muitos ganhos mesmo, porque a gente priorizou as coisas assim que eram importantes para ele agora nessa fase de adolescência. Porque assim, Uhum. as demandas são outras. Ele precisava ter mais autonomia para Das fazer habilidades, a as atividade de vida habilidades diária, de as vida questões diária, tudo. autocuidado. Ele não tinha isso. Ele não tinha tempo de aprender isso. A verdade era essa. Porque ele Uhum. ficava um período na escola, o outro período nas terapias, e quando chegava em casa ele ia dormir. Então, eu não tinha tempo de ensinar nada a ele, não tinha também na grade dele, né? No PEI dele, não tinha nada disso, era mais coisas assim, pedagógicas mesmo, que e você sabe como é um programinha de aba, né? É. Aquele bem básico, era basicamente aquilo. Depois aqui, conversando com a atual analista dele, que também ele teve assim, mudou da água para o vinho, as terapias dele mudaram muito depois que a gente começou com ela. Ela falou, qual é a sua prioridade? O que é que você quer para ele agora, nesse momento? Eu quero que ele se vire, porque eu estou cansada. A verdade é essa. Você tem um filho que depende de tudo para você e já é um E a homem. própria idade, né? É um Assim, homem. a gente não consegue nem assim, por mais que a gente imagine, mas a gente não consegue ter certeza do quanto de compreensão ele tem, digamos assim. Então, assim, imagine ele já adolescente, bem maior que você, e em coisas simples do cuidado diário, de um Isso, banho, de um que for, isso, ele se sentindo ali ou se percebendo dependente, né? A gente não sabe a isso. compreensão Não. real que ele tem. Então, assim, eu acho que até a questão dele se sentir capaz, e o quanto isso pode contribuir, né, no amadurecimento, no desenvolvimento dele. Então, 24 horas no dia era eu com ele. Até quando ele ia fazer xixi, eu tinha que ir junto para mirar no vaso, porque ele Uhum. mijava o vaso inteiro, para você ter ideia. Então, até isso a gente teve que colocar um programa para ensinar ele a mirar no vaso. Então, assim, é E isso ocorreu libertador nessa quando pandemia. foi no ano passado para cá.
No ano Então, passado pra tirar cá. da escola lhe proporcionou oportunidade de Meu tempo para que ele Deus, meu aprendesse Deus. situações básicas do dia a dia, né? Que é uma das grandes dores e preocupação dos pais será que meu filho vai conseguir ser independente nas coisas É outra básicas do coisa. dia? É outra coisa. Até às vezes ele vai pro banheiro. Agora mais não, mas antes, né? Quando ele começou a ir pro banheiro sozinho, porque ele ia pro banheiro, eu corria atrás, todas as vezes. Ah, Ou eu ou o Rodrigo. Corre que ele foi pro banheiro, que era pra. Porque a gente não tem empregada, era eu que limpava o banheiro, então toda vez que ele ia pro banheiro sozinho, eu tinha que fazer aquela faxina no banheiro, né? Que eu não ia deixar lá tudo sujo. Aí, até um tempo desse, Vitor foi pro banheiro. Ah, mas deixa que agora ele tá mirando direitinho. Uma libertação, porque você já imaginou a tanto de vezes que ele vai no banheiro, tanto de vezes que a gente tem que correr atrás dele. Vai pra então, isso cozinha, foi do corre ano pro... passado para cá e em um ano, então, isso já mudou total. Totalmente, totalmente. Corre pra cozinha, que lá vai vir pra cozinha. A gente já imaginava que ele ia fazer alguma coisa errada, derramar alguma coisa, quebrar um ovo da geladeira, porque ele fazia isso. Então, onde ele ia, a gente tinha que correr atrás dele, porque não podia deixar um minuto sozinho. Eu cheguei a colocar câmera no quarto dele, Fernando, porque ele passou uma fase que ele fazia as necessidades dentro do quarto. Hum. Então, quando eu sentia que ele ia tirar a roupa, eu já corria para o quarto dele, porque se eu não tivesse vendo, ele ia fazer dentro do quarto. Para você ver como, assim, não é fácil um autista severo, você tomar conta, você abdica da sua vida totalmente, porque, como eu estou lhe dizendo, eu passo o tempo inteiro com ele dentro de casa, e nas terapias também, e ter que olhar tudo, 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 tudo. Escutou o silêncio, pronto, vamos olhar que está fazendo arte. Era assim, como bebê, como um bebê. Hoje a gente está com outra realidade, por isso que eu estou dizendo, hoje eu estou no céu. Hoje eu estou no céu. Ele fica no quarto dele, eu não me preocupo que ele está fazendo nada errado, sabe? Ele vai para a cozinha, ele vai para o banheiro, sabe? Ele se vira. Ele quer comer, ele se resolve. A gente está ensinando ele, assim, aos poucos, a fazer o próprio lanche dele, a se servir quando ele quer colocar o suco, o refrigerante, porque antes ele derramava tudo. Quando ele ia, chegava na cozinha, estava lá o desastre. Até colocar o Nescau no leite, sabe? Assim, ele não tinha aquela coordenação de colocar o Nescau dentro do leite direitinho, derramava tudo. Então, essas coisas, para a gente, foram mais importantes do que a escola. Hoje em dia está sendo muito mais importante acompanhar essa evolução dele em termos de independência, de autonomia, Aham. dentro de casa, que é onde a gente vive, porque a gente É. vive muito dentro de casa, muito mais do que fora, infelizmente também. Agora então, Mas hein? agora então nem se fala, né? A gente se trancou. A gente já era um pouco trancado por causa dele. Não porque a gente tem vergonha de levar ele nem nada, porque a gente sabe que tem muitos pais que têm. Não era o caso. É porque tem lugares que ele não gosta de ir, que ele não tolera, que ele não quer ficar. Lugares que ele não se interessa. Então, para que eu vou? A gente vai, passa um tempinho e vem embora. Não fica como as pessoas ficam. Ah, vou ficar no shopping, passar uma tarde no shopping com meu filho. Ele não fica. Ele não gosta. Ah, eu vou levar para o cinema. Tal. Ele não gosta. Ele fica. Uma tolerância de tempo dentro do cinema. Mas, tipo, deu a hora dele e quer ir embora. Então, assim, o lazer também fica muito limitado quando você tem um autismo mais grave. Então, o lazer da família também fica muito limitado. Sabe? Restaurantes que tenham, assim, muita gente, que ele possa esbarrar em alguém, bater em alguém, sem querer, lógico, né? Porque ele, assim, ele não é um autista agressivo, ele já foi antigamente, hoje ele não é mais. Então, assim, a gente se incomoda com incomodar as pessoas também. Todo mundo tem direito ao seu próprio lazer, então eu não vou levar meu filho para incomodar os outros, né? Vai estar no cinema gritando, por exemplo. Por mais que ele tenha direito de estar no cinema, todo mundo que está ali no cinema tem direito a assistir o filme em silêncio. Então, assim, a gente nunca gostou de incomodar as outras pessoas com o incômodo dele. Então, se ele está incomodado, então a gente também não leva. Respeita isso nele, né? Respeito, exato. Ou seja, eu acho muito interessante, assim, você já falou, acho que umas 4 ou 5 vezes, enfatizando bem, né? Um autista severo, um autista severo. Eu acho muito legal, assim, você expor bem isso, porque, infelizmente, grande parte do que a gente vê aí em mídia, em divulgação, ela meio que ignora isso, né? O Isso. autista é sempre aquele leve, que tem uma habilidade, que tem um dom, que isso, que aquilo outro. E assim, é importante mostrar que autistas crescem, que existem autistas mais severos,
Mas, acima de tudo, que com a intervenção correta, esse autista severo também pode ter aí ganhos absurdos, né? Eu acho que Exato. hoje, na situação que você se encontra, olhando para trás, talvez em algum momento você não acreditasse que ele conseguisse o que ele conquistou hoje, né? Jamais, E talvez jamais. hoje, quem conheça o Vitor hoje, que não grita, que já tem um comportamento totalmente diferente, aí diga assim, ah, mas ele não era tão severo assim, né? Exato. Lá na ASAS a gente conviveu com muitos pais, né? E meninos de várias idades, adolescentes e crianças. Então tinha assim alguns meninos já adolescentes, na época o Vitor era criança, que eu ficava assim, oh, se Vitor fosse desse jeito, era tão bom, eu ficava. Aí as mães falavam assim, mas ele vai crescer, e você vai ver como ele vai mudar. Ele vai crescer e vai ficar assim tranquilo. E eu não acreditava. E hoje, quando eu vejo meu filho Lógico que existem sentado, exceções, lógico isso, que existem isso, isso. exceções. Mas foi graças à terapia, não foi do nada que ele ficou Se assim. existe algo que pode É, trazer esses ganhos, é a isso, intervenção isso, terapêutica, né? isso. Não foi do nada, não foi meu amor, entendeu? Como às vezes as pessoas dizem, ah, é muito amor, aí o menino fica assim, não foi o Muito amor, amor sem intervenção não não traz adianta, resultado. não adianta. Ou ele assim, ah, não, mas ele já era assim, desde pequeno, ficou, não. Você exagerava. Exato, exato. Ele não era. Ele não sentava. Eu dizia que tinha um prego na bunda dele, porque ele não sentava. E hoje ele se senta, espera na terapia, sabe? Cruza as pernas. Eu fico assim, chocada. É meu filho? Não é meu filho. Eu fico assim, porque parece uma mentira. Quem viu antes e quem vê hoje. Mas foi muita luta, foi muita ralação. Foi luta demais, não foi brinquedo. Entendeu? Até hoje a gente luta muito, porque a terapia, assim, não acaba, né? Ela Muda, mas vai não se acaba. ajustando às novas necessidades, né? Isso. Vai vindo a adolescência, vai vindo puberdade, vai vindo hormônios, vai vindo vida adulta, e a terapia ela vai justamente se moldando. Por Isso. isso que essa intervenção comportamental, né, com o analista, com tudo, por isso que ela traz tanto resultado, porque ela vai evoluindo junto com a criança. Exato, exato. E ele tomou muito tempo, assim, muito remédio. Eu A ia gente perguntar trocou, agora se ele fez uso de tomou. remédio. No E começo hoje? era para dormir, né? No começo começou para dormir, depois o comportamento, a ecolalia, a agressividade, e aí vamos tomar remédio, vamos tomar remédio, vamos tomar remédio, vamos tomar remédio. E nada melhorava. Melhorava uma coisa ou outra, mas assim, não tinha remédio que fizesse ficar bom, né? A gente sabe que não existe, não Não existia naquela existe. época, não existe hoje, infelizmente. Só existe terapia mesmo. E aí, aliado às terapias, hoje, graças a Deus, ele não toma nada. Para Nada. dormir, nada, nada, Zero. nada. Nossa, Zero, que zero, conquista. zero, zero. Eu nunca pensei, nunca pensei. Eu tinha certeza dentro de mim que ele ia fazer uso de remédio pro resto da vida. Porque ele trocou muito de medicação, ele foi com uma dosagem muito alta, até porque ele sempre foi um menino muito grande. Então, à medida que ele ia crescendo, crescendo, vamos aumentar, porque ele está crescendo. Vamos aumentar, porque ele está crescendo. Vamos aumentar. E ele crescendo, só crescendo. Eu falei, meu Deus, onde é que vai parar? Aonde é que vai parar? Não tinha mais remédio para ele. Não tinha mais remédio de criancinha, não tinha mais gotinha. Era toma comprimido, 2, 3, entendeu? Assim, em conjunto, vários, um para dormir, um para isso, um para aquilo outro. E eu, meu Deus do céu, a gente gastou tanto dinheiro com remédio. Foi. E eu ficava morrendo de pena, né? Porque, assim, muitas vezes o remédio tinha os efeitos colaterais, né? É, Até a questão do xixi mesmo, ele fazia muito xixi, porque ele tomava uma medicação que dava muita vontade dele fazer xixi. Então eu ia pro banheiro com ele de 10 em 10 minutos, era um sofrimento. E aí eu cheguei pra médica e disse, olha, eu quero trocar, não tô querendo trocar porque eu não tô vendo resultado nenhum mais nesse remédio, eu acho que o organismo dele já acostumou, vamos trocar. Aí a gente foi trocar, ela disse, então você tem que desmamar o que ele tá tomando para começar outro. E nesse desmamar, eu tirei, desmamei, não senti necessidade mais de nada, de e nada. tem quanto tempo que ele já não toma? Fernanda, vai fazer um ano mais ou menos, acho que foi em setembro, de setembro para cá faz quanto tempo? Eu tô perdida no tempo, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, Uns fevereiro, 7, 8 meses. 7 meses. Setembro foi a última. Ele ficou muito tempo com a dosagem mínima, com um bom Uhum. tempo, porque eu estava pegada ao remédio. Eu tinha muito medo de tirar, Você porque tinha medo muitos de tirar anos. da consequência. Meu Deus, se eu tirar esse meio aqui que tá, aquele fiozinho, aquele meio miligrama, se eu tirar aquilo, ele vai desorganizar o menino todo. Eu ficava pensando nisso. Que é isso aqui que tá sustentando ele, vamos deixar. Eu fazia assim. Só que não. Aí o Rodrigo disse, não, vamos tirar, ele já tá bem e tal. Ele me encorajou muito com essa questão de medicação. Qualquer coisa a gente volta. E realmente a gente podia voltar, né?
Não era uma coisa que a gente não podia voltar. Uhum. Então, eu tirei e foi assim, uma maravilha. Hoje ele não toma nada, nem para dormir, nem a melatonina que ele tomava 10 miligramas para dormir. Ai, eu tô apegada à melatonina. Eu já reduzi. Levi tá tomando menos de 1 ml e eu fico achando que se Tá eu não vendo? der, ele não Tá vai vendo? adormecer. Era o mesmo que eu Eu passava. fico com medo dele não adormecer. Era o mesmo que eu passava. Eu achava que ele. Agora sim, lógico, que ele dorme muito mais tarde, né? Antes eu dava o remédio, com meia horinha ele botava. É, Era tem isso. muito rápido. Agora a gente vai dormir e ele fica, a gente escuta dentro do quarto a falação dele, né? Só E que ele ele fica fica quieto, quieto, fica quieto. deitado no escuro e fica tranquilo. Ele já tem a questão sexual, né, da idade. Nossa, isso é uma fase bem complicada, né, Sheila? Então ele fica lá de boa, na privacidade dele. A gente só escuta, às vezes depois ele vai pro banheiro e a gente fica só de olho, sabendo que Nossa, isso é uma situação, Sheila, que me angustia só de imaginar. O meu vai fazer 9, mas eu já tranquilize aí então a gente. foi tranquilo. Pior que foi tranquilo, viu? Foi algo Ele natural ou foi algo que foi algo precisou ser natural. ensinado? Naturalíssimo, naturalíssimo. Até assim, não sei se Jordano tá assistindo, Jordano me aperreava muito. Ele fazia assim, principalmente o Rodrigo, ele dizia, Rodrigo, você tem que ensinar, porque o vídeo já tá querendo Ai, tal, porque às vezes ele tirava a roupa, sabe? Às vezes ele baixava a calça e tal, pra fazer em público, né? Pra mexer, o né? Não grande era nem pra risco é fazer isso, nada, né? era pra mexer. Né? Ele achava que podia mexer em qualquer lugar. Ele sentia Era vontade, dele, ia ele lá. podia se tocar. Ele achava que, né, ele não tem esse discernimento, né, do adequado. Infelizmente, e, como eu estou dizendo, os autistas que são mais graves um pouco não têm essa noção do que é adequado na sociedade. Ai, Jordano está dizendo que está aí. Tá, Ele tá aí. aperreou muito o Rodrigo, e o Rodrigo ficava morto. Dizendo, não, Jordano, eu não vou ensinar, não é a época. Ele ficava enrolando, enrolando. E realmente não precisou ensinar. Ele passou da fase de só mexer por cima da roupa, depois ele passou da fase de baixar a roupa para mexer por cima da cueca, depois ele passou da fase de Isso mexer sozinho. sozinho. E a Vocês gente, assim, ensinaram só a tentar fazer no quarto. isso, quando a gente via aí na escola, ele fez algumas vezes também, né? Gigi deve estar assistindo, Gigi era até da escola dele. Algumas vezes ele baixou a calça, né, para poder fazer, né, para mexer, né? Não era para fazer o ato em si, mas era para mexer. E ela conduzia ele para o banheiro, né? A gente em casa conduzia ele para o quarto, Vitor, não pode, tal. E aí ele aprendeu sozinho. A gente não precisou ensinar. Quando a gente viu, ele já sabia fazer todo o movimento, sozinho. Graças a Deus que a gente não precisou ensinar. Foi um processo natural. Que eu acho ele muito novo para fazer isso. Para o assim, eu penso assim, para o cognitivo que ele tem, Hum. eu pensava que ele ia demorar muito. Mas é uma coisa fisiológica, né, Fernanda? Não depende do O cognitivo. amadurecimento cognitivo dele pode não estar acompanhando o amadurecimento fisiológico e biológico dele, né? Exato. Complicado. É tanto que ele é um menino muito grande, ele é todo formado, ele já tem bigode, barba, ele já tem todos os pelos que você imaginar, né? E já tem, faz tempo que tem, não é de agora, faz tempo. Então, assim, fisicamente, ele é um homem. Então, essa parte acompanhou o físico, não acompanhou a idade dele, na cabeça dele, porque a gente vê uma criança, né? Uma criança que não tem comportamento de adolescente ele, a não ser nisso. É a única coisa. O resto, nada é igual. Ele se comporta como criança, ele não tem noção de perigo. Se eu soltar a mão na rua, ele atravessa. Enfim, ele não tem, ele é uma criança mesmo. Não, é inocente, sabe? Não tem noção assim de o adequado socialmente falando. Ele fala com qualquer pessoa, ele toca em qualquer pessoa, sabe? Ele pega no cabelo das pessoas, pega nas costas. Se ele estiver numa fila, ele toca na pessoa da frente. Ele quer falar com a pessoa e fala bem assim juntinho do rosto da pessoa. Ele não tem noção de como faz, né? O certo, né? O adequado, né? Nem o certo, que não é errado. É o jeito que ele arrumou, né? De viver. Uhum. Então, mas a gente ensina, né?
Só que nem tudo eles aprendem, né? Na época que a gente quer, do jeito que a gente quer. Aí, filho, assim cai. E aí a gente vai seguindo. É um aprendizado, é dia após dia, é luta. Tem dia fácil? Tem. Tem dia que é muito difícil? Tem. Hoje eu não posso dizer a você que tem nenhum dia difícil. Hoje não. Hoje eu não tenho, não sei se porque eu me acostumei e eu comecei a tratar assim tudo muito leve, mas assim, antigamente era tudo muito pesado, era bem pesado mesmo, porque ele tinha muitas crises, como eu disse, e tinha muitos comportamentos ruins e deu muito show em shopping, de precisava de segurança, bombeiro, sabe? Deu muito trabalho. Quebrou o copo em restaurante, jogou para trás na mesa dos outros, e a gente, meu Deus, ele deu muito trabalho mesmo. Não é uma coisa fácil. Então, aí as pessoas, assim, não entendem, né? Quando a gente fala assim, não comparem um autista leve com um autista severo. As pessoas ficam com raiva quando a gente fala isso. Ah, mas autista leve não é tão leve. Realmente, a gente, não, a gente sabe o que é que os autistas leves passam, mas eles não têm noção do que é que os filhos da gente passam. Não tem noção. É muito diferente. É completamente diferente. Uma pessoa que consegue estudar, casar, trabalhar, ter filho. O meu nunca vai fazer isso. Não é porque eu não queira nem tenho esperança, é porque ele não vai fazer isso. Nem que eu quisesse, nem no meu melhor sonho ele não ia fazer isso. Ele não tem capacidade para fazer isso. Ele e tantos outros que não têm capacidade para fazer isso. Então não é a mesma coisa, não é o mesmo sofrimento. É uma dependência para o resto da vida. Por mais autônomo que eu consiga transformar ele, eu não visualizo ele morando sozinho. Ele trabalhando sem uma supervisão junto. Ele andando na rua sozinho, pegando um ônibus, pegando um Uber. Eu não visualizo. Não é uma coisa que faz parte, assim, do que eu vejo no futuro dele. Você busca oferecer todos os meios necessários para que ele tenha a melhor qualidade possível de vida dentro da condição Isso, de um autista severo, isso, né? isso. Jamais eu vou parar de lutar por ele, jamais ele vai parar de ter as terapias. Lá no dia que eu morrer, mesmo assim, eu acho que se o Rodrigo tiver vivo, ele vai continuar. A gente vai lutar até o dia que a gente morrer. Mas, assim, não é para isso, para ele ter uma vida normal, porque isso eu sei que ele não vai ter. E eu acredito que os pais, que devem ter muitos pais aqui de autistas severos também, eles também pensam isso. É qualidade de vida que a gente quer, não é vida normal. Porque isso é quase assim, é utópico você pensar isso. E é frustrante você É verdade. idealizar isso. Eu prefiro me surpreender, sabe? Eu prefiro pensar assim, que ele não vai conseguir, mesmo eu lutando todas as minhas forças para que ele consiga, mas eu me surpreender se ele conseguir, do que eu me frustrar achando que ele vai conseguir e se não vai, entendeu? Porque assim, mesmo que a pessoa seja, às vezes a pessoa fala assim, mas ele era severo quando criança e hoje é leve. Eu não acredito, eu sei lá, certo? Eu não acredito. De que era severo quando criança e virou leve, leve no sentido desses leves que tem hoje, que trabalham, que casam, que têm uma vida normal, mas são só esquisitinhos, eu não acredito. Então, então o sentido, o conceito de severo pra gente tá diferente. Eu só acho isso. Severo, severo. É uma pessoa muito dependente, uma pessoa que se agride, uma pessoa que não fala, uma pessoa que agride as outras pessoas, gente que tem muito autista que vive trancado dentro de casa, que não tem condição de conviver na sociedade. Não é o caso do meu, porque ele foi tratado, mas tem muitos, principalmente os mais velhos, não tiveram nenhuma oportunidade de tratamento. Mas se para o meu foi difícil, começou o aba já grande, imagine para os mais velhos, porque tem autista adulto, eu conheço autista adulto, Pois é. que não Se com teve. você o profissional o tratamento oferecido foi uma mãe, imagine anos antes, como não era, né? Eu cheguei para uma médica, a primeira médica que eu levei ele, que nem foi a neuro que deu o diagnóstico, ela fez um monte de teste com ele e ela falou assim, mãe, eu proponho você fazer uma terapia mamãe-bebê. Aí pare, mamãe, bebê, como se eu tivesse algum problema entre mim e ele. Como se fosse a relação nossa, aquela mãe geladeira,
Esse Ah, conceito já mais do que ultrapassado. gente, pelo amor de Deus. Quando eu saí de lá, o Rodrigo disse, aí, quando é que a gente vai começar a terapia? Aí eu disse, você tá louco? Eu disse, não vou. Mas deve ter, muitas mães devem ter feito. É, Porque eu é. era uma mãe que pesquisava muito, que estudava muito. Até naquela época que ele tinha 1 ano de idade, eu sabia marcos de desenvolvimento, salto de desenvolvimento, não sei o que, eu estudava tudo, que era, né, questão de bebê. Sabia de tudo sobre ele, como eu disse a você no começo. Mas eu jamais ia aceitar um negócio desse. Eu disse, você tá louco, eu não vou nunca fazer uma terapia dessa. Não tem problema nenhum entre mim e meu filho. O problema é ele. O problema é ele. Tem que a terapia é ele, não sou eu. Eu não tenho problema com ele. Mas a gente escutar, né? É horrível. Então eu acredito assim que muitos pais mais antigos assim, sofreram muito. E os autistas sofrem as consequências disso, dessa falta de informação, dessa falta de políticas públicas, né, que não tinha e até hoje assim é muito pouco. É Para quem verdade. realmente precisa, para quem realmente não tem condição financeira, é muito pouco. A gente sabe que tem centros, né, que fazem tratamento gratuito, mas ainda é muito pouco para o que eles realmente precisam. Infelizmente. Isso a gente sabe que o plano de saúde oferece clínicas e a gente acha que é pouco, né? E você sabe do que eu estou falando, que não é o adequado para eles. Aquela sessãozinha de terapia ali, só aquilo ali é muito pouco para o que eles precisam. Imagine o público. Imagine para as pessoas que não têm informação nenhuma, que não sabem nem medir se aquela terapia está sendo boa ou não para o seu filho. Acredita em tudo que o profissional diz. Entendeu? Para quem tem informação é difícil, para quem não tem, minha filha, é quase impossível a evolução. Infelizmente. Difícil Infelizmente é demais. verdade. Nossa, Célia, mas como eu fiquei feliz de ouvir tudo isso, assim, que história motivadora até, viu? Assim, para mim que tô aí beirando a adolescência, É, você aí compartilhando de assuntos que hoje me angustiam, e para tantos pais aí que estão descobrindo ou suspeitando o autismo e às vezes já ficam, é a pergunta que mais faz, né? Será que é leve? Será que é isso? Será que é aquilo? Achando que talvez só o leve vai ter ganhos, que só o leve isso, vai isso. evoluir. Então, assim, é motivadora a sua história para mostrar que, mesmo o moderado, mesmo o severo, se você de fato oferecer, na grande maioria dos casos, vai sim ter ganhos, vai sim Uhum. ter evolução. E ver aí você compartilhar o Vitor hoje adolescente, independente. Que lindo. É muito bom. É muito bom a gente, assim, compartilhar. Eu sinto que compartilhar e ouvir as experiências dos outros pais foi muito importante para a gente no início. E a gente caminhou junto por muito tempo, até hoje. E depois que veio o WhatsApp, a gente tem vários grupos, né, que a gente consegue compartilhar e se encontra aí juntos, meninos e tal. E a gente, é assim, a troca fortalece muito a caminhada. Ô, Muito Célia, mas eu vou mesmo. dizer, olha, eu também faço parte, assim como você, de vários grupos de mães, de pais, mas a experiência que esse quadro, o Papo Azul, tem me ensinado, assim, não tem tamanho. Verdade. É muito legal o compartilhar do grupo, mas, assim, são tantas falas, são tantas do que parar e ouvir a Isso, sua história, com isso. um começo, um meio e um fim, entendeu? Dentro do Isso. seu contexto, dentro do autismo que você vive. Como isso é rico, entendeu? Era Assim, isso que a gente tinha antigamente, porque não existia WhatsApp. Então a gente se juntava presencialmente, presencialmente. aquela rodinha, e compartilhava tudo. Quem era o médico, como é que fazia, qual remédio tomava, a gente compartilhava essas coisas. E como é que fez para desfraudar, como é que fez para ele parar de se agredir. Era assim, a gente compartilhava essas coisas, era maravilhoso. Depois que surgiu o WhatsApp, ninguém mais se viu, né? Ficou todo mundo só naqueles grupos. A gente se vê, vamos dizer, festinha, essas coisas, assim, socialmente, mas não é aquela coisa de parar e realmente ouvir, É né? verdade. Ter Porque aquela às vezes você escuta. entra, tem muita mensagem, você não Isso, acompanha, você perde isso, o contexto do que você parar e isso, ouvir a história de alguém, né? isso. É diferente. Verdade. A gente ficava dentro da casa das pessoas. A gente ia para casa. Cada semana era na casa de alguém. Então a gente não só compartilhava, como a gente via a casa da pessoa, a rotina daquela pessoa, os filhos daquela pessoa.
como é Olha que a ela Osana aí fazia. compartilhando no É, comentário que os encontros eram maravilhosos. era Osana é uma maravilhoso. mãe que eu quero convidar para participar. Tenho certeza que ela Muito tem bom, história muito legal também para muito bom. Ela é compartilhar. da mesma época, vamos dizer, da velha guarda. Dudu é quase da mesma idade de Vitor. A gente se conhecia, os meninos eram bem novinhos. Vitor tinha 2 anos, Dudu tinha uns 4 anos. E a gente compartilhou muita coisa junto, Osana, na época da Asas. Foi maravilhoso. A gente viajou muito junto, de ônibus, de van, compartilhando hotel, quarto de hotel, para fazer curso. Foi muito bom. Era uma época de Nossa, luta, uma época de muita luta, diferente do que os pais passam hoje. Os pais hoje, assim, colhem os frutos do que a gente plantou lá naquela época, sabe? Eu digo que os pais hoje têm que levantar as mãos para o céu e agradecer. Não só a gente, claro, mas os pais que vieram antes da gente também, né? é. Mas tem que levantar as mãos para o céu, porque hoje em dia as pessoas encontram tudo de bandeja. A informação de bandeja, não o tratamento de bandeja, né? A Mas a informação, informação para hoje é onde muito mais ir. fácil. Informação é libertador. Você saber o que tem que fazer, minha filha, você é só trilhar o caminho. Né? Bem ou mal, uns caminhos vão ter mais pedras, tem os autistas mais graves, outros menos. Umas pessoas com mais condição, outras com menos. Mas você sabe o caminho que vai trilhar. Agora você cega no tiroteio, como a gente ficava. Sem saber o que fazer. Sem saber para onde ir. Não tinha terapia comprovada. Não existe. Essa história de aba era novidade para a gente. A gente não sabia, né? E era aquele aba que não era o aba, né? Era aquele Uhum. aba. A gente fazia de conta que fazia aba, mas surtia efeito, né? Porque era melhor do que não estar fazendo nada, a É verdade era verdade, essa. é A verdade. gente preferiu botar a mão na massa mesmo sem saber se estava certo ou estava errado, mas a gente fez. Poxa, Célia, foi obrigada. Obrigada mesmo por você ter aí aberto o seu túnel do tempo, suas recordações, suas histórias, seus aprendizados. Só gratidão mesmo por esse Eu momento, que viu? agradeço. Eu agradeço demais o espaço. Quando precisar de novo, me chamar. Estou aí, viu? Precisando. Qualquer pai, qualquer Olha, eu vou mãe que pegar a Osana na precisar. palavra, viu? Ela tá dizendo aí Olha, que já Fernanda, aceitou o convite de eita, compartilhar. eita, Osana fala que só também. Tem muita experiência, porque quem tem filho mais velho tem muita história para contar, muita Tem luta muito para mais contar. bagagem, é verdade. Tem. Deixar aqui, a gente fala a noite todinha sem parar. Pois tá, Célia, brigadão. Brigadão também aí a todo mundo que nos assistiu até agora aí, Eu agradeço aí pelo a tempo presença aí do cedido pessoal. nos dando atenção. Muito obrigado mesmo. E sábado, lembrando, novo Papo Azul, com uma mãe ou um pai, que ainda vou decidir aí, vou fazer o convite, com novas histórias. É isso aí. Pois tá, Célia. Boa noite a todo mundo. Beijão aí no Boa Vitor, noite, a toda a Fernanda. família, tá bom? Obrigada. Beijo em Levi, Lael. Beijão. Tá, tchau, Tchau. Célia.